Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Falecimento dos meus avós foi o momento mais difícil da minha vida. Eu morei com meus avós até 11 anos. Depois eu vim para São Paulo com a minha mãe e vim morar com ela e com as minhas irmãs. Então, o que elas falam que eu sou essa menina estranha, elas falam comigo, eu acredito por eu ter passado a infância com meus avós, que eram pessoas mais velhas. Eu lia jornal todo dia com meu avô. Eu aprendi a ler e escrever com 5 anos de idade. Então, eu era mais calma mesmo, né? Quando eles foram embora, um pedaço de mim foi embora. Eu nunca mais vou ter o mesmo desejo de ter uma realização. Assim, eu tenho a minha mãe para contar, minhas irmãs, o meu filho, mas assim, um pedaço de mim foi embora com eles. Um pedaço foi. Foi os 2 momentos mais difíceis da minha vida. Qual foi o maior ensinamento que eles deixaram para você, que você até hoje lembra nos momentos de dificuldade, eu costumo desafio? falar que eu sou uma mistura de 3 pessoas. Eu tenho a inteligência, a cultura do meu avô, o desejo por estudar dele. Eu tenho a bondade da minha avó e eu tenho a força da minha mãe. Porque se não fosse a minha mãe me ensinar a levantar e lutar e ir atrás das minhas coisas, também não seria quem eu sou hoje. Eu tinha uma vida cômoda com meus avós. E foi quando eu vim morar com a minha mãe e ver tudo que ela passava, a garra que ela tinha para criar 3 filhas, mulheres pequenas, nordestinas. Então a gente sofreu misoginia, xenofobia, todo tipo de preconceito que você puder imaginar que uma pessoa pobre sofreu na vida, nós 3 sofremos e a minha mãe também. Então, dela eu tenho a garra. Então, eu falo que eu sou o resumo deles 3, que eu peguei o que eu vi de mais evidente nos 3 e trouxe para mim como pessoa. Foi isso. Você teve algum momento na vida, Dai, que você olhou e questionou se fazia sentido a vida? Que você olhou e pensou que estava difícil demais? Quando a minha filha sofreu um erro médico, eu achei que eu ia morrer. Falei para Deus, se o Senhor levar ela, vai me levar junto, porque eu vou me jogar desse prédio. Foi o pior momento da minha vida. Então eu achei que não tinha mais salvação para mim, que eu não ia aguentar viver sem ela. Eu não aceitei o que aconteceu. Minha filha era uma criança com 13 anos totalmente saudável, e de um dia para o outro, minha filha foi dada como morta pelos médicos. Então eu não aceitei. Achei que eu fosse morrer. O que você fez na hora? Você orou? Você conversou com Deus? Oxe, eu me entreguei a Deus de corpo e alma. Foi a Deus. Eu agradeço a minhas irmãs, principalmente a Dani, que foi quem saiu de perto de mim naquele momento. A minha mãe, a Deus em primeiro lugar, e o Dr. Macedo, que foi um médico que salvou a vida da minha filha. E eu te falo, é uma coisa surreal. Se não fosse Deus mesmo, Deus ia direcionando a gente pelos caminhos. Ele ia abrindo as portas, sabe? Ele chegou ao nível máximo e depois ele foi abrandando até tá tudo certo. Foi uma coisa que é inexplicável. Até o dia da cirurgia da salvação dela, a Daniele porque nós não éramos influentes, nós não éramos famosas, nós não tínhamos dinheiro, e Deus fez de um jeito que o médico que operou a minha sobrinha é o mesmo médico que operou o presidente da República. É o médico mais renomado do país em cirurgias do sistema do aparelho digestivo, e nós não tínhamos nem dinheiro nem influência para conseguir aquilo, e a gente conseguiu. Depois de fazer uma campanha na igreja, de pôr o joelho no chão, de entrar em jejum, de orar, todo mundo, de se unir. Eu não falava nem com ninguém, eu fiquei louca. E a gente não tinha com quem se apegar, só tinha para Deus, e as coisas foram acontecendo de uma forma que teve um dia que eu não acreditei que eu estava dentro daquele hospital e com aquele médico. Porque ele não precisava de dinheiro e a gente também não tinha para pagar tudo aquilo. E 2 que ele atendia só pessoas assim muito renomadas. O hospital era muito caro, então as pessoas que iam lá eram entes do Poder Legislativo, do Executivo, pessoas muito famosas. Então, assim, quando eu entrei no hospital com a Deolane a primeira vez, a Daiane estava com a Kathleen, eu e a Deolane entrou, eu olhei assim para ela, eu digo, Deolane, o que a gente está fazendo aqui? Passou uma menininha com a mochilinha assim da Louis Vuitton, eu digo, compra o meu carro. Essa mochila dela. Aí a Deolane dizia, te cala
ela quer aqui mesmo. A Deolane sacou logo uma coxinha da bolsa. Não, aí e ela. o suco. Não, o hospital era tão chique que a comida vinha naquelas panelinhas assim que abre. As malas do paciente eram naqueles carrinhos, sabe? De hotel caro. Eu olhava pra Deolane e eu digo, tu é doida, Deolane. Aí ela disse, eu tô com fome, vou ali. Eu pensei que ela ia pegar uma barrinha de cereal, um chocolate. Vem ela com um copo de suco de laranja. Aí pegou a bolsa assim, tem uma coxinha. Ela tinha levado a coxinha na Eu bolsa. digo, Deolane. Ela comprou lá na porta. Que é uma coxinha, eu digo, Deolane, pelo amor de Só Deus, que a não vou nem Deolane, falar ela com a gente. afrontosa. O médico falou assim pra ela. Você sabe que isso aqui é muito caro, né? Aí eu sei, tão triste, né? Aí a Deolane, sim, com certeza. Dinheiro não- Vocês estão preparados? Dinheiro não é o problema. Eu digo, pronto, vai vender tudo. Ela Eu disse olhei que pra muito ela. sério, olhando pra cara dele, ela falou, dinheiro não é o problema. Eu olhei pra cara dela, ela pegou, deu uma mordida na coxinha ainda na hora, entendeu? Tá. Pra mostrar Eu digo, naturalidade. meu Deus, pra mostrar. Aí ele dispôs bem, ele foi pra lá, foi pra cá. Aí eu só olhava pra ela e dizia, tu tá com dinheiro, né, Deolane? E ela, te cala que a gente vai dar um jeito. Aí daqui a pouco tava um sol. Eu lembro que eu tinha pegado um óleo ungido. Falando em coxinha, a outra da coxinha. A gente tinha ido no culto, né? E tinha pegado um óleo ungido da igreja. Porque a gente é evangélica, entendeu? É tipo, meio desviada assim, mas eu tenho fé que Deus vai fazer a obra. A gente tinha ido no culto, pegou, aí ela olhou para um lado, olhou para outro, falou, Daniela, tem que ser aqui. Aí falou, eu vi ela lá fora conversando com Deus depois, né? Aí ela disse que falou com Deus, tem que ser aqui, tem que ser esse médico, é esse médico que vai salvar a vida dela. Aí ela jogou o olhinho da igreja, menino, o tempo fechou. Começou a chover, e aí ela me contou, aí a gente chorava e chorava. Quando a gente conseguiu outro hospital que deu tudo certo, não tinha ambulância. E a ambulância para transferir ela tinha que ser uma ambulância com a UTI pediátrica, com a médica pediátrica. Deixa eu te falar, eu tava num convênio. Foi e olha, eles falaram pra mim que eles não iam me dar a ambulância pra transferir minha filha. porque eles não queriam deixar transferir porque ela corria risco de morte. Não, né? porque eles sabiam que tinham errado e queriam abafar do erro Porque era delas. perigoso. E eles falaram que não ia me... Na hora dela ser transferida, ela estava em coma, toda enrolada no lençol, sem roupa, né, que fica em coma. Eles falaram, ela não vai sair com o lençol daqui. Em outros tempos, eu liguei pra minha irmã na hora, chorando pra Deolane. Ela falou, quebra tudo E eu aí dentro deixa agora e fica e em leva paz, o lençol. calma. Aí eu parei, orei a Deus e falei, meu Deus. Aí Deus falou pra mim. Aí eu falei, não. Aí Deus falou comigo, aí eu falei pra médica, eu falei, se Deus não quer que a minha filha saia nem com lençol daqui, nem com lençol ela vai sair. E Falei, o outro tira hospital tudo. não mandava ambulância porque eles também não queriam se responsabilizar pelo percurso dela. Eles pegavam o caso, mas ela tinha que Só chegar parte do lá local. quando ela botasse o pé na calçada Porque do hospital. a médica a médica da o que vocês UTI que fizeram? foram... Eu saí ligando pra tudo quanto era ambulância que eu achava. Quando eu vi que eu não conseguia, aí uma de 7 mil, 8 mil, 10 mil reais fazer o translado. Aí não tinha UTI pediátrica. Quando tinha UTI, não tinha médica pediátrica. Eu parei, simplesmente orei. Eu falei, Senhor, eu só tenho a Ti. Eu não tenho outra pessoa. Não adianta eu ficar aqui ligando, que eu não tenho mais ninguém. Me ajuda, o Senhor não faz a obra pela metade. Aí peguei o celular e a Deolane, e aí eu digo, calma, aí achei um número na internet, liguei, consegui por 1/3 do valor que seria, que foi 2.400 e pouco, um TI pediátrica com a médica pediátrica, Mas para ir naquela hora buscar a Kétia. Então, quando eu digo que ela é o nosso milagre, ela é a maior prova que Deus A gosta Kétia da tá com gente. quantos sim. anos? 14 14 agora. Foi Isso tem quanto tempo? 1 ano e pouco. Ah, foi quase agora. Você tem noção? Foi quase nessa virada. Sim. A Deolane tava com o Kevin. O Kevin falou que podia vender o carro dele pra ajudar a pagar. Era a única coisa que ele tinha. Ele falou, cunhado, eu só tenho isso, pode vender que eu ajudo a pagar. Pra você ter noção, a médica dessa UTI que chegou pra transferir ela, você via no desespero da médica. Com medo da Kathleen morrer no caminhão. A gente foi A parando. ambulância parou, ela teve que parar a ambulância porque a Kétia estava engasgando para... Começou a convulsionar no caminho, aí parava, aspirava. Você viu o desespero de todo mundo pra ela chegar com vida até o hospital. Foi desesperador. Você tem noção, assim, eu fiquei cadavérica. Eu fazia jejum de 15 dias, sem comer nada, só bebendo água. As enfermeiras iam reclamar com a Daniela, se eu não comesse, eu tinha que sair de lá.
Às Porque eu vezes tava muito fraca. eu deixava assim, eu não comia em casa para ir pro hospital para ficar com ela, porque aí quando ela ia comigo, ela comia alguma coisa, se eu estivesse lá. Aí não podia entrar na UTI, aí eu ficava no sofazinho, assim, do lado de fora, lá o tempo inteiro. Às até vezes ela dar o ficava horário. comigo, eu só chorando, calada. Eu não conseguia falar, mas ela ficava ali comigo, só olhando eu chorar. Foi um momento muito difícil e vocês viram que também, de alguma maneira, Deus fez com que desse tudo certo. Fez. Isso, de alguma maneira, estava preparando também o coração de vocês também para uma virada muito grande que a vida trouxe alguns meses depois. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Que a nossa fé, que sempre foi grande, que a gente sempre teve que pedir a Deus. Pobre, ele se apega com Deus, cara. Ele vai buscar Deus. Ele fala assim, hoje eu não tenho o que comer, mas amanhã eu vou ter, o Senhor vai me ajudar. A gente nunca passou por isso, mas passamos situações muito difíceis que a gente se apegava com Deus. A gente via minha mãe se apegando com Deus. Então, a gente já tinha uma fé muito grande nele, mas com certeza a nossa fé triplicou, quadriplicou. Os médicos riam de mim, de tanta fé que eu tinha, das coisas que eu falava. Parecia uma doida, sabe aquelas doidas mesmo, psicopatas? Ela ficou conhecida como a menininha do milagre. Os médicos chamam, cadê a menininha do milagre dentro do hospital? E ela tem consciência, assim, de Tem. tudo? Tem? Tem bastante consciência. Ela não gosta de lembrar muito, ela chora. Eu também não gosto, que eu choro. Parece que você revive aquela dor, sabe? Se você ficar contando a história, você revive. Agora tá bem amenizado, mas foi pra caçamba.